Ela jogou o neto na água, mas o que o tigre fez foi incrível. Desde criança, passávamos o verão na vila em Altai. Estávamos ansiosos para o início das férias, para que os nossos pais nos levassem para a aldeia. Era uma jornada de 2 dias, geralmente. Meu pai chegou com a gente lá e ele nos deixou voltando, dizendo que tinha deixado um monte de trabalho na cidade. Mas não estávamos tristes, pois sabíamos que haveria um verão inteiro de aventuras e novas descobertas pela frente. Geralmente, muitos primos vinham visitar o avô para as férias de verão. Eu era o mais velho entre todas as crianças, portanto, eu era o líder e o capitão em todas as nossas atividades em grupo. Em nossa família, há eu e mais 2 irmãos mais novos, e pelo menos mais 5 crianças estavam indo para a aldeia para passar o verão em nossa casa. Eu não sei como meu avô lidava com todos. Provavelmente ele não conseguiria fazer isso sem mim, depois que eu ajudasse em tudo. A casa era grande e havia espaço suficiente para todos. Além do mais, aquele que procurasse por algo mais exótico podia subir à noite para o celeiro, por exemplo, e poderia dormir em uma pilha de feno colhido fresco. Mas não haviam os tais audaciosos, porque os moradores falavam sobre esse fato desde os tempos antigos, quando os avós ainda eram crianças. Os tigres não tocavam nas pessoas da vila, mas os predadores listrados ainda o passavam na frente de seus olhos. De qualquer modo, todos passavam uma noite em casa. Além disso, em um desses dias de verão, quando meu avô e eu colocávamos os pequenos para dormir, ainda era necessário terminar com a louça, limpar a cozinha e o fogão. Enquanto terminávamos o trabalho, o tempo passava e acabamos tarde demais. Para dormir, eu fui lá fora para pegar um pouco de ar fresco. Estava escuro lá fora e quente em julho. Foi apenas um daqueles dias em que a tarde é tolerável. Na rua, o calor é tanto que você não quer sair do rio frio. E quando a noite vem, a natureza parece estar descansando do calor do dia, o levando de volta para o céu. Em tais noites, você não quer nem mesmo cobrir seus ombros de tão agradável e quente, mesmo sem o sol no céu. Eu fui e fiquei no limiar da casa. Olhando para o céu, havia uma lua cheia. Eu estava em chamas quando fui para fora, atraído pelo som de algum animal, que devia estar para baixo ou muito além do rio. Mas isso teria parecido, disse o avô enquanto puxava um cachimbo. Eu imediatamente me virei e vi meu avô sentado na varanda. Eu estava tão fascinado pela noite que nem ao menos percebi que ele estava lá. Pensava que ele já estava dormindo há um bom tempo. Você me assustou, disse ao meu avô. Acho que era um tigre. Eu estava um pouco assustado que fosse verdade. Então é melhor ficar em casa e parar de olhar para a lua. De repente eu pensei que se o tigre estivesse com fome, ele já devia estar chegando perto da nossa casa. Eu expressei todos os meus pensamentos para o meu avô, que olhou para mim e sorriu com atenção. Com um sorriso sincero e com um gesto, me convidou para sentar perto dele. Eu confiei em meu avô, então eu decidi que ele sabia mais do que eu e assim eu não deveria ficar receoso. Sentei com ele e permanecemos um tempo em silêncio. Observávamos o céu e ouvimos às vezes como se fossem sons desconhecidos do outro lado do rio, o que ainda me assustava um pouco. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre meu avô. Peter Ivanovic, para sua idade, tinha simplesmente uma ótima saúde. Aparentemente não criava raízes na vida e a natureza o fazia sentir bem. Apesar da sua saúde e da idade, ele tinha uma mente afiada, um excelente senso de humor e, com seu otimismo, contagiava todos a seu redor. Ele tinha muitos amigos e conhecidos que nos visitavam várias vezes ao dia, então eles deviam retornar por alguma razão, mas não havia mulher. O que aconteceu com minha avó, meu avô não queria contar. Por alguma razão, o tema foi proibido. Meu avô dizia que eu descobriria quando chegasse a hora. Eu pedi para ele dizer era inútil. Então, todo mundo esperou pacientemente pelo tempo certo chegar. Meu avô e eu permanecemos sentados em silêncio por mais um tempo e eu decidi ir para a cama. Meu avô permaneceu sentado um pouco mais em uma poltrona confortável na varanda com seu cachimbo. Na manhã seguinte, meu avô me acordou com as palavras: "Temos coisas para fazer.
Hoje eu tenho que ir em um lugar. Descobri que só eu estava indo com ele. Aparentemente eu preciso ajudá-lo com alguma coisa na vila. Deixamos as crianças sob os cuidados do vizinho ancião, que se comprometeu em alimentar todo mundo, e na hora do almoço voltaríamos para casa. Para chegar à loja da aldeia, a princípio caminhamos até a parada, mas na bifurcação não viramos para ela, mas para a direção errada. Fiquei surpreso, mas não fiz perguntas. Eu estava interessado e decidi manter a minha curiosidade. Meu avô, atencioso de alguma forma, estava silencioso e depois ele comprou flores para o túmulo da vovó que eram vendidos perto da loja geral. Começaram as curiosidades. Onde podemos ir no início do verão em um domingo de manhã? Logo, as cúpulas da igreja da vila apareceu em nosso caminho. Definitivamente estávamos indo em sua direção. Mais adiante havia apenas uma igreja e um cemitério. Caminhamos para a parte de trás da igreja e fomos direto ao cemitério. Por um longo tempo, não nos confundimos. Fomos para uma lápide simples com uma foto e uma forma de inscrição registrada na pedra. Eu quase caí onde estava quando vi a foto de uma mulher de meia idade, completamente desconhecida para mim, mas o que estava escrito naquela lápide era simplesmente incrível. O sobrenome Lucas coincidia com o do meu avô Valentim. O sobrenome não quer dizer que era raro, mas para a nossa região, e julgando pela data de nascimento, ela tinha a mesma idade que meu avô. Enquanto eu estava de pé, meu avô tirou seu chapéu velho e colocou as flores silvestres que ele havia comprado para a avó no túmulo e começou a falar um pouco. Eu percebi que era hora de eu descobrir o que havia acontecido com a minha avó e estava claro que meu avô mal conseguia segurar as lágrimas. Então eu o tomei pelo ombro e gentilmente o levei para sentar-se e percebi que haveria uma conversa diferente agora. Eu me perguntava por que ele decidiu que eu já estava pronto para saber o que aconteceu com a minha avó quando eu tinha a idade de 12 anos e por que ele costumava trazer flores para ela sozinho. Eu perguntei-lhe, mas ele ficou sentado em silêncio por um tempo até que começou a falar. Nádio, você é o primeiro dos meus netos e netas para quem eu vou contar a verdade. Eu vou lhe dizer que eu só posso perdoá-la agora. É por isso que eu estou aqui com você, para você decidir se você pode perdoar ela depois de ouvir o que eu tenho a dizer. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é que você merece saber tudo o que aconteceu com você. Lembre-se que seu pai e sua mãe só vieram aqui uma vez depois que casaram. Eu aceitei sua mãe imediatamente como minha própria filha, mas a sua avó não tinha amor por ela, mas ela disse apenas uma coisa, que não era o casal adequado para o nosso filho. Quando soubemos que eles estavam esperando um bebê, foi quando ela ficou completamente louca e até o último momento acreditava que a nora da criança morreria. Eu fiz um juramento com ela para tentar provar algo, mas tudo foi sem sucesso. Então decidimos em uma reunião de família, quando a minha esposa não estava em casa, que quando a criança nascesse, ela olharia para ele e imediatamente reconheceria. Não podia ser de outra forma, e agora o nascimento já tinha passado. O menino bonitinho nasceu e quando eles o trouxeram para casa, havia um sentimento que ele seria a chave. Valentina parecia aceitá-lo. Tudo parecia estar ficando melhor. Um dia acabou ficando ninguém em casa e o bebê estava com Valentina sozinho e ela parecia ter adotado a criança. Nós fomos os primeiros a notar que algo estava errado. Quando a mãe da criança voltou para casa, viu que nem a sogra e nem o bebê estavam em casa. Eles correram para todos os lugares, para o vizinho, na loja. Eles não estavam em nenhum lugar que podia ser encontrado. Eles viram que havia algo errado com Valentina. Há muito tempo ela decidiu fingir aceitar a criança e começou a planejar sua vingança. Logo que não havia ninguém em casa, ela levou o bebê com ela para o rio, que vem pela costa. Ela esticou muito os braços e estava prestes a fazer o que tinha ido fazer, quando de repente ela viu um barulho atrás dela. Atrás dela parece que tinha um tigre. Ela parecia estar mudando de ideia e esqueceu porque ela tinha ido ali. Contudo, o tigre continuou esticando-lhe a mão, então ela lentamente colocou a criança no chão e pulou no rio. Eu não sei o que ela estava pensando, talvez que a criança a fosse salvar do tigre e depois ela poderia sair do rio. Mas o rio era bastante impetuoso e levou-a rio abaixo.
O bebê continuou a chorar, mas em seguida o tigre veio até ele na margem do rio e aproximou-se devagar. Enquanto isso, todo mundo já estava reunido em casa. Alguém havia descoberto que viram a avó indo com a criança em direção à floresta. A esperança ficava cada vez menor quando de repente alguém gritou: "Olhem, é um tigre e ele está carregando alguma coisa." A mãe reconheceu o cobertor do bebê e quase desmaiou, decidindo que o pior tinha acontecido. O tigre parou nos arredores das pessoas e colocou o cobertor. Chegando a seus pés, a mãe viu que o bebê estava ileso. O bebê não estava chorando e este bebê era você, Nádio. Mais tarde, encontramos Valentina rio abaixo e apenas 11 anos depois eu fui capaz de perdoá-la. Mas o que você faz com essa verdade é com você. Por um longo tempo ficamos lá, eu e meu avô sentados em silêncio, e em seguida se preparou para ir para casa. Eu acho que eu vou vir aqui novamente, mas eu preciso pensar muito. Esse foi o Histórias Sensacionais de hoje. Obrigada por assistir. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Até o próximo vídeo.